Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Me chamo Giovana e hoje serei a professora de História de vocês. Na aula de hoje, nós iremos aprender sobre a nova ordem, as transformações mundiais no pós-guerra. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que na aula de hoje nós vamos fazer uma viagem no globo terrestre. Nós vamos começar aqui, no Brasil, depois vamos para a Europa e, por fim, na África. Olha que chique, né? E agora, antes de começarmos efetivamente a aula, vocês precisam compreender o contexto do mundo no pós-guerra. Aqui eu trouxe para vocês no slide que o contexto é o fim da Segunda Guerra Mundial, no qual a economia estava instável, as sociedades foram devastadas, havia um mal-estar social muito grande, onde havia o temor de uma terceira guerra, porque a Segunda Guerra mostrou que haviam potencialidades para que houvesse uma destruição mundial. Por exemplo, quando os Estados Unidos jogou a bomba em Hiroshima e Nagasaki, ali ficou claro que o potencial destrutivo daquela nação era muito grande. Então, se houvesse uma terceira guerra mundial, poderia ocorrer a destruição do mundo, o fim do mundo em si. Nesse sentido, é importante salientar que, por conta desse temor, houve a criação da Organização das Nações Unidas, que hoje em dia a gente até vê bastante nos jornais, né? Os jornalistas citando a ONU como uma entidade diplomática, onde ela vai fazer a mediação dos conflitos mundiais para evitar uma posterior guerra, né? Uma terceira guerra, porque a gente sabe que se tiver uma terceira guerra, vai haver uma destruição mundial. E uma das coisas que a ONU instituiu, assim que ela foi criada imediatamente após o final da Segunda Guerra, foi a criação do Estado de Israel. Eu não sei se vocês lembram que na Segunda Guerra Mundial nós tivemos uma forte perseguição contra os judeus. E por conta disso os judeus começaram a ir para a região da Palestina. E como uma das formas de ressarcir, né, a perseguição dos judeus, porque o nazismo foi responsável pela morte de centenas e milhares de judeus nos campos de concentração. O Hitler dizia que esses campos de concentração era para o trabalho, era para a economia da Alemanha alavancar. Mas nós sabemos que não era bem assim, que nos campos de concentrações haviam torturas das mais diversas formas, eram coisas desumanas que aconteciam ali. E uma das maneiras de ressarcir o povo de Israel, né, os judeus, foi a criação do Estado de Israel lá na Palestina. Inclusive, isso hoje em dia traz muitos conflitos, né? A gente vê no jornal os conflitos da faixa de Gaza e tudo mais. Tudo começa ali no finalzinho da Segunda Guerra, quando a ONU institui. Agora, como eu disse, nós vamos fazer uma viagem no globo terrestre. Vamos começar pelo Brasil. O que estava acontecendo no Brasil após a Segunda Guerra? Acontece o seguinte, nós estávamos vivendo uma ditadura cujo líder era Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, ele começou como presidente indireto, ele não tinha sido votado, foi meio que um golpe de Estado em 1930. Em 1937 começa uma coisa chamada Estado Novo, que é a ditadura varguista, onde ele se torna o ditador do Brasil, onde não pôde ter eleições em que o povo escolhia o seu representante. Mas o que isso tem a ver, professora, com a aula de hoje? Tem a ver que acontece o seguinte, o Getúlio Vargas, ele tentou manter uma posição de neutralidade na Segunda Guerra. Por quê? Porque ele era um ditador e ele flertava com o fascismo da Itália e o nazismo da Alemanha, que eram os países do eixo, que os Estados Unidos, a Inglaterra, a União Soviética e a França lutavam contra. Ele tentou manter essa posição de neutralidade para não se indispor nem com os aliados e nem com o eixo. Só que acontece que as tropas alemãs, elas vão bombardear navios brasileiros e começa a haver uma pressão para que o Brasil se posicionasse contra a Alemanha. E o Getúlio Vargas, ele se vê bastante pressionado a se posicionar. E nesse sentido, ele vai se posicionar ao lado dos aliados, que eram, como eu disse, Estados Unidos, União Soviética, Inglaterra e França. Então, ele vai lutar ao lado dos aliados contra o eixo, que era a Alemanha nazista, a Itália fascista e o Japão. Nesse sentido, ele vai mandar a Força Expedicionária Brasileira, que é a FEB, para lutar uma batalha em favor dos aliados. Finda que a FEB ela sai vitoriosa, nossos soldados brasileiros eles vão sair vitoriosos dessa batalha, e a gente esperava que quando eles chegassem aqui, eles iam ter um momento de glória, né? Porque eles
tiveram vitória. Aqui nessa foto vocês vão ver o Getúlio Vargas, que é esse da foto preto e branco, que é o ditador que eu estou dizendo. Aí, na foto ao lado, tem os expedicionários, né, que são os soldados da FEB. Eles vão, como eu disse, eles vão voltar vitoriosos, só que quando eles chegam no Brasil, é desmantelado, eles não recebem, de fato, a glória que eles mereciam. E isso foi o que aconteceu aqui no Brasil. E com o fim da Segunda Guerra, como os países aliados, que eram forças democráticas, ganham, começa a haver uma pressão para que Getúlio Vargas, o ditador, renunciasse o Estado Novo, que era a ditadura varguista. Então, ele vê que não tem saída e ele acaba renunciando. E o Brasil entra na chamada República Popular, onde, novamente, as pessoas podem escolher os seus representantes. Então, a principal consequência no mundo pós-guerra no Brasil foi o fim da ditadura varguista e o início da nova República Popular. Agora, nós vamos lá para a Europa. Na Europa, o que acontece? Com o fim da Segunda Guerra, a Alemanha ela foi dividida em zonas de influência, que foram os países vitoriosos. Nesse verdinho, a gente vê a bandeira da Inglaterra, no vermelho, a gente vê a bandeira da União Soviética, no azul, a gente vê a bandeira da França e no laranja dos Estados Unidos. Essa foi a divisão que foi feita inicialmente da Alemanha, né, entre os países vencedores da guerra. Só que finda que essa divisão ela vai se transformar em duas, que são os países que é o lado socialista e o lado capitalista. O lado socialista era aquele liderado pela União Soviética e o lado capitalista era o liderado pelos Estados Unidos. Então, aí vai começar outra consequência no mundo pós-guerra, depois da Segunda Guerra, que é a chamada Guerra Fria. A gente vai ver mais aprofundado na próxima aula, mas já vou dando um spoiler para vocês. A Guerra Fria se caracterizou pela divisão do mundo em dois polos, socialista e capitalista, onde não houve o conflito direto entre essas duas potências, mas sim conflitos indiretos em outros países. Por exemplo, teve interferência dos Estados Unidos e da União Soviética, tanto na Guerra do Vietnã, na Guerra das Coreias, na Revolução Cubana, enfim. Nós tivemos bastante conflitos e a iminência de uma terceira guerra, mas nós não tivemos, felizmente. Isso foi o que aconteceu na Europa. E como eu estava dizendo para vocês, teve essa divisão da Europa, da Alemanha, né, em zonas de influência. E aqui nós tivemos também a divisão de Berlim, que é a capital da Alemanha. A divisão de Berlim ela ficou marcada pela construção do Muro de Berlim, que mostra a divisão clara entre a Alemanha Oriental e Ocidental, onde ficava de um lado os capitalistas e os socialistas, que no caso, como eu disse para vocês, era a questão da Guerra Fria. Nós não tivemos conflitos diretos, tivemos somente conflitos indiretos, não teve uma guerra de fato. Agora, nós vamos para a África. O que estava acontecendo na África? A África, assim como no Brasil, assim como em vários outros países, ela passou muito tempo sendo colonizada por países europeus, como Inglaterra, a Holanda, enfim, vários países europeus estavam colonizando a África. Só que assim, a África nunca foi subalterna, ela nunca aceitou de cara essa colonização, ela teve sim sua resistência. E no momento que acaba a Segunda Guerra, o processo de descolonização da África começou a ganhar força. Por quê? Porque as potências europeias estavam enfraquecidas. Então a África ela encontra ali uma brecha para fortalecer as suas forças, para que ela conseguisse expulsar os invasores dali, para que de fato elas pudessem ser independentes. Isso que estava acontecendo lá na África. E agora a gente vai fazer uma revisãozinha da nossa aula, para a gente ter aquela fixação. Em primeiro lugar, nós falamos do fim da Segunda Guerra, né, que foi um evento devastador, um evento que deixou milhares e centenas de pessoas mortas, pessoas feridas. Com o fim dessa Segunda Guerra, nós tivemos a criação da ONU. A ONU manda que construam o Estado de Israel como uma maneira de ressarcir os judeus que foram perseguidos e mortos na Segunda Guerra. Aqui no Brasil, a gente vê a queda do Estado Novo, a queda de Getúlio Vargas, onde ele se vê pressionado a renunciar à sua ditadura, né, por conta das forças democráticas terem vencido. Nós vemos que outra consequência da Segunda Guerra foi a Guerra Fria,
onde houveram os conflitos dos países capitalistas e socialistas. E, por fim, nós vimos também que houve a descolonização da África, que é quando os países europeus perdem força e a África encontra uma brecha para que eles pudessem, de fato, conseguir sua independência. E esse foi o assunto da aula de hoje. Agora, nós vamos exercitar um pouco, tá, o que a gente aprendeu. E vamos ler aqui. Segundo a historiadora Regina Luiz Moreira, o retorno dos contingentes da FEB precipitou a queda de Vargas em 1945. Assinale a alternativa que justifica a declaração acima, relacionando a atuação do Brasil por meio da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial com o primeiro governo de Getúlio Vargas. Alternativa A. Ao lutar pela democracia e contra os fascistas na Europa, a FEB, o governo Vargas perdeu apoio interno ao manter o regime autoritário. Vamos ver o resto. Ao lutar pela democracia e derrotar o fascismo na Europa, os pracinhas conquistaram o apoio popular para derrubar a ditadura Vargas. Foi isso que aconteceu, gente? A gente sabe que quando eles voltaram para cá, eles foram desmantelados, né, a FEB. Ao derrubar o regime franquista na Espanha, os soldados brasileiros inspiraram a população a lutar pelas eleições após 15 anos de Estado Novo? A gente sabe que não, que foram pressões internas no governo de Getúlio. Alternativa D. Os fascistas, na Batalha do Monte Castelo, na Itália, conquistou o apoio norte-americano para derrubar a ditadura de Vargas? Também vamos ver a próxima alternativa. A alternativa é, ao lutar pela libertação dos povos europeus, o governo brasileiro esgotou seus recursos financeiros precipitando a queda de Vargas? Também não. Vamos ver a resposta correta. A resposta correta é a alternativa A, que foi que, ao lutar pela democracia contra o fascismo na Europa, com a FEB, o governo de Vargas perdeu apoio interno ao manter um regime autoritário. E foi de fato isso que aconteceu. Começou várias pressões internas em que levou Getúlio Vargas a renunciar. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido e que nós juntos nós tenhamos construído algo juntos, ok? Para assistir mais aulas, enfim, acesse a plataforma Eduque.